Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendo diácono, reverendas religiosas, também aqueles que nos assistem de suas casas. A liturgia deste domingo, como nós já mencionamos, nos convida a darmos esse voto de confiança em Deus, nesse Deus que é fiel, que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua promessa e que não deixa nenhuma dúvida de que Ele vai cumprir tudo o que Ele nos prometeu. A liturgia começa com o introito da Santa Missa e que nos dá essa segurança no nosso caminhar. O Senhor é a minha luz, é o meu refúgio. Vou ter medo de quem? A quem eu temerei? Se é o Senhor que ilumina os meus passos, Ele é a minha segurança, Ele é a nossa proteção, é o nosso refúgio. Vamos temer o quê? A direção da nossa vida é para o céu, para a eternidade. E aquilo que deve motivar a cada um de nós, para nós vivermos a nossa vida cristã, os sacrifícios para nós cumprirmos os nossos deveres para com Deus, para com o nosso próximo, o sacrifício para nós vivermos os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. A grande motivação para nós é a esperança do céu. E por isso nessa carta de hoje aos Romanos, São Paulo nos diz que, para também nos motivar, de que não há proporção. Por maior que seja o sofrimento nesse mundo, mesmo a pessoa que mais padece, sofre nesse mundo, em comparação com a recompensa que Deus prometeu no céu, ainda assim, vale a pena todo o sacrifício, toda a renúncia, todo o sofrimento. Se nós pudéssemos perguntar aos santos mártires, aqueles que sofreram os martírios mais cruéis, mais brutos, e que passaram por tão grandes tribulações, sendo pessoas de bem, humanamente falando, sem merecerem propriamente isso, mas fazendo parte do plano da providência de Deus, para a santificação deles e para o ensinamento para todos nós. Se valeu a pena todos os sacrifícios, sofrimentos que padeceu, por aquilo que gozam no céu. Se pudéssemos perguntar ao santo que vamos celebrar agora no dia 21, São Luís de Gonzaga, que morreu como seminarista na sua juventude, e que guardou a inocência do seu batismo, nunca cometeu um só pecado mortal. Se valeu a pena todos os sacrifícios para guardar a pureza do seu coração, a pureza da sua alma. Quanta renúncia, quanto sacrifício, quanta mortificação. Com certeza valeu a pena. Se nós pudéssemos perguntar a Santa Maria Gorete, que para guardar a sua pureza, a sua castidade, proteger a sua virgindade, ela preferiu a morte, aos 12, 13 anos de idade, ainda bem jovem. Com certeza valeu a pena. Por isso o apóstolo nos diz, meus irmãos, não há proporção. É a misericórdia de Deus nosso Senhor, que vai se utilizar de, podemos dizer, pequenos sacrifícios, para nos dar o céu. E essa deve ser a grande motivação da nossa vida, para nós vivermos a nossa vida cristã. A esperança no Senhor, a esperança do céu. E ao mesmo tempo que essa motivação, pela recompensa, pela posse de Deus no céu, o
reconhecimento de tudo que Deus nosso Senhor já realizou na nossa vida, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Já deveria ser mais do que suficiente para nós estarmos devidamente convencidos de não cedermos mais ao pecado, à tentação. Ainda assim, o Senhor, compreendendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e as ocasiões que muitas vezes nós ficamos expostos, num coração ainda mais aberto na sua misericórdia, deixou para nós o sacramento da confissão, da reconciliação. Sem ser conivente com os nossos erros, mas compreendendo que nós poderíamos falhar, poderíamos cair. E como Ele não nos quer no chão, Ele nos quer sempre de pé, caminhando com Ele, nesse caminho de salvação, Ele que é o caminho verdadeiro. Ele instituiu para nós o sacramento da confissão, e que a igreja coloca à nossa disposição, para nós sempre nos levantarmos das nossas quedas, e não perdermos a direção do céu. O evangelho desse domingo, prezados irmãos e irmãs, podemos dizer, entre outros trechos do evangelho, mas muito precioso, de muito fácil interpretação, de uma reflexão muito simples. Podemos tirar os ensinamentos para nós, e muitos ensinamentos poderíamos tirar. Mas vamos destacar alguns pontos do evangelho. Jesus chegou à margem do lago de Genezaré, e ali estavam aqueles homens que viviam, tiravam o seu sustento de suas famílias da pesca, pescando. Na verdade, naquele momento eles não estavam pescando, já tinham trabalhado a noite inteira, estavam ali limpando os barcos, lavando as redes, e zero de resultado, nenhum peixe, nem um pequeno. O evangelho diz que não pescaram absolutamente nada. E o Senhor se aproximou deles e disse: rapazes, vamos colocar os barcos na água, duque na alto mar adentro, vamos pescar. E das duas barcas que ali estavam, como nenhum ato de nosso Senhor, nenhuma palavra foi jogada ao acaso, foi feita ao acaso, Ele escolheu a barca de Simão Pedro. Pediu que ele se afastasse um pouco, para que pudesse assim alcançar melhor a multidão que se aglomerava. E distanciando um pouquinho da barca de Simão, Jesus começa a ensinar. Cada pequeno gesto, cada pequeno detalhe do evangelho é importante para nós. A conclusão, todos nós já ouvimos em outras ocasiões e podemos tirar, que é da barca de Pedro que Jesus nos ensina. A igreja é representada nessa figura da barca de Pedro. E é dessa barca que o Senhor nos ensina, nos aponta com clareza, Ele mesmo que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que instrui, que ilumina a nossa consciência, que forma a nossa consciência. É da barca de Pedro. A São Pedro, aos apóstolos, aos seus sucessores. Entregou o seu poder, entregou a sua autoridade. Deu a eles o direito e o dever de colocar tudo isso em ação, à disposição de todos nós. Deixá-lo presente na Santíssima Eucaristia, no Santo Sacrifício da Missa, celebrar o Santo Sacrifício da Missa. Nos colocar no caminho do céu pelo sacramento do batismo, nos tornar filhos de Deus. Perdoar os nossos pecados. Condições todas colocadas por nosso Senhor. Autorizações entregadas por Jesus à barca de Pedro, a São Pedro, à Santa Igreja Católica. Por isso, deve crescer sempre mais a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança na Santa Igreja, a segurança que nós temos do ensinamento, da doutrina, a segurança que nos dá
os princípios, né, essenciais da igreja, a unidade da igreja, a santidade da igreja. A igreja vem de nosso Senhor, dos apóstolos, e que entrega para nós essa missão de também sermos apóstolos. A igreja instituída por nosso Senhor com a missão de evangelizar o mundo inteiro, para que todos ouçam falar de nosso Senhor, para que todos sejam evangelizados, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. A igreja fundada na pessoa de Pedro. Avançando um pouquinho mais a nossa reflexão, depois de Jesus pregar, ensinou, instruiu a multidão, despediu e pediu que eles avançassem um pouco mais para poder pescar. E São Pedro, que era um homem muito sincero nas suas palavras, muito pronto em dizer para nosso Senhor, quando Jesus deu a ordem para que eles lançassem as redes, prontamente, né, num coração muito aberto, e com essa mesma sinceridade com que nós devemos nos apresentar ao Senhor, sem medo de abrirmos o nosso coração a Deus, esse Deus que conhece todas as coisas. E São Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Eram homens do mar, acostumados, nascidos e criados ali, sabiam que aquele dia não era para peixes. Tanto que já estavam finalizando os seus trabalhos a noite inteira, lavando as redes, limpando os barcos. Mas nesse dia, nesse momento, havia algo diferente. Trabalharam a noite inteira, mas sem o Senhor. Somente contando com as suas próprias forças, com as habilidades humanas que eles tinham. Eram conhecedores daquele mar. Mas agora estava o Senhor. Aquele que, enquanto Deus com a sua palavra criou todas as coisas, faça-se a luz, e a luz foi feita. Apareçam as estrelas no céu, e tudo assim foi feito. Os peixes do mar, as aves, as árvores. E tudo foi feito pela força da sua palavra. Faça-se a luz, e a luz foi feita. É a palavra de Deus, o verbo de Deus, que se fez homem. E por isso São Pedro também expressou para nosso Senhor: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Porém, confiado na tua palavra, eu lançarei as redes. O único argumento para que ele insistisse, mais uma vez, confiado na palavra do Senhor. Uma pausa, voltemos na Escritura no Antigo Testamento. Abraão, um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem respeitado pelos seus. E durante toda a sua vida, e ele já estava numa idade avançada, pediu a Deus que Deus lhe concedesse um filho, a ele e a sua esposa Sara. Durante toda a sua vida, a sua juventude, e não tiveram filhos. E já estavam numa idade avançada, quando Deus mandou a ele uma revelação, que eles teriam um filho. Foi chamado filho da promessa, Isaac. A gratidão, a alegria de Abraão quando teve essa resposta de Deus. Mesmo já numa idade avançada, mas para Deus, nada é impossível. Nasceu aquele menino, Isaac, quando ele está por volta dos 12 anos. Abraão tem um encontro com Deus. O que é bastante interessante é que as palavras cuidadosas da Escritura, Deus vai como que testando sempre a confiança de Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. E Deus começa a perguntar: você me ama? Confia em mim? Sim.
Você gosta do seu filho, Isaac? Sim. Você gosta do seu único filho, Isaac? Esse que é o filho da promessa? Sim, dou tudo por ele. E agora a pergunta que vai ferir profundamente o coração de Abraão: estaria disposto a sacrificar esse filho por mim? Podemos pensar, prezados irmãos e irmãs, aquele homem que esperou durante toda a sua juventude por um filho, já eram idosos, tiveram essa resposta de Deus, o seu filho, e agora, ainda na adolescência, aos 12 anos, Deus pedindo que ele sacrificasse o seu filho. É o homem que esperou contra toda a esperança. Mas era a palavra do Senhor. Era um pedido do próprio Deus. E Abraão era um homem de fé acima de tudo, à vontade de Deus. Ele então se dispõe, contrariando, ferindo, com o coração apertado, obviamente. Amava profundamente aquela criança, mas era essa a vontade de Deus. Mas Deus queria apenas provar a confiança daquele homem, se de fato era uma confiança plena, como ele dizia. E de fato era. Subiu com Isaac o monte, Isaac levando um feixe de lenha nos seus ombros. E quando ele prepara para sacrificar o seu filho, o anjo de Deus segura a mão de Abraão e diz: basta. É um teste de confiança. E traz um animal, um cabrito, para que ele sacrificasse ao Senhor como gratidão. É importante que nós confiemos em Deus. Mas um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção ao falar dessa confiança, que é tão importante, mas não é tão fácil para nós. O confiar em Deus, sim, sabemos que Ele governa todas as coisas, é Senhor de tudo. Mas o segundo ponto que é muito importante, essa confiança deve nos levar a esperar o tempo de Deus. Confiamos no Senhor, mas devemos esperar o tempo dEle. No tempo de Deus, a sua resposta. São Pedro disse para nosso Senhor: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas confiado na vossa palavra, eu lançarei as redes. Tiveram uma pesca abundante, milagrosa. E a tal ponto que São Pedro, quase que percebendo que estava tocando, o milagre, tocando a divindade, como de fato estava, naquele momento de espanto se afastou e disse: Senhor, afastai-vos de mim, porque sou um homem pecador, não sou digno de estar na vossa presença. Essa atitude não foi correta, tanto que nosso Senhor vai corrigi-lo. Exatamente, nosso Senhor estava ali para ensiná-lo, para instruí-lo, para acolher a todos nós, para nos perdoar os pecados, para converter o nosso coração. E ao invés de nós nos afastarmos do Senhor, nós mais ainda nos aproximarmos dEle. Eu gosto sempre de citar, ao falar desse trecho do Evangelho, um exemplo na vida de São João Bosco. São João Bosco, como nós sabemos, dedicou a sua vida ao cuidado da juventude, à instrução, à formação da juventude. Centenas de meninos sob os seus cuidados. Na época da industrialização, na Itália, e muita gente saindo dos campos, vindo para as cidades, as construções crescendo, e muita gente vindo, os jovens sobretudo, vinham em busca de trabalho, dos salários, e não tinham onde ficar, e cresceu rapidamente a população das cidades. Aí cresceu também, muita gente na rua, as malandragens, tudo isso, os roubos, essas coisas todas, a corrupção da juventude. E providencialmente,
Turim tinha muitos padres, nem tinha paróquia suficiente para todos os padres. E São João Bosco foi inspirado por Deus para dedicar a sua vida a esse cuidado da juventude, a formação, e fez um grande bem, e até hoje continua a sua obra. Bom, mas no começo não conseguia, as autoridades políticas julgaram que poderia ser um movimento perigoso, como se fosse algo político, sobretudo, né, aglomerando muitos jovens. E a princípio muitos entenderam mal como sendo um movimento político, revolucionário ou algo semelhante. Ele padeceu muitas perseguições. Mas um exemplo, numa dessas ocasiões em que ele estava numa casa uma casa alugada, com muitos meninos, e teve que sair. O dono pediu a casa, sofrendo pressões políticas, ele não tinha onde levar. Não era um, dois, né, mas centenas de meninos. Pedia a um e a outro, e ninguém tinha coragem, mas com medo da repressão das autoridades. E vendo que não tinha mais solução, estava chegando o dia de deixar aquela casa e não tinha para onde ir com os meninos. Reuniu os religiosos que já o acompanhavam. Vamos nos colocar diante do sacrário. É tudo dele. Os jovens são dele, as almas são dele, e ele tem que dar a resposta. Buscaram todos os meios humanos, conversando com um, com outro, as portas todas fechadas. Todas. Mas era um homem que confiava plenamente em Deus e esperava o tempo de Deus. Deus daria a resposta no seu momento, no seu tempo. A angústia, o aperto do coração, mas nunca o desespero. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, governa todas as coisas. Ele era um homem de fé. E uma cena tão bonita, ele estava em oração diante do sacrário. Alguém bateu à porta, pouco tempo depois. Uma religiosa foi lá atender. E chegou um homem lá. Fiquei sabendo que vocês estão procurando uma casa para acolher, né? Os meninos, uma casa grande, uma propriedade grande. Se é aqui que vocês estão, né? Vocês mesmos estão procurando? Disse, não, é aqui sim, é o padre daqui, o padre, né? Bosco, Dom Bosco. E a irmã foi lá. Ele estava ajoelhado rezando. Falou com ele, ó, tem um homem lá que se ofereceu, falou que tem uma casa para ceder para o senhor, para emprestar. Ele olhou para o sacrário, sorriu e disse, eu já sabia disso. Eu sabia que ele iria responder. Apenas olhou para o sacrário, sorriu, e que mostrava a intimidade e a confiança desse homem no Senhor. E sabia que no tempo dele, viria a resposta. Já estava nas últimas horas em que ele teria, de uma maneira ou de outra, teria que sair daquela casa e ir para a rua com os meninos. Mas é Ele que governa todas as coisas. Faça-se a luz, e a luz foi feita pela sua palavra. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, que é modelo dessa nossa confiança no Senhor, para que nós tenhamos um pouquinho mais de confiança em Deus. A confiança na oração, do poder transformador da oração. Que nós nunca tiremos essa conclusão. Não adianta mais eu rezar. Longe da nossa vida, o desânimo. Longe da vida de um cristão, do homem, de uma mulher de fé, o desistir. Porque se é Deus que governa todas as coisas, a nossa esperança está no Senhor. Entregai a Deus as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. A liturgia da festa do coração de Jesus traz esse pensamento para nós. Ele tem cuidado de vós, entregai a Ele as vossas preocupações. E que Nossa Senhora nos ensina a nós esperarmos o tempo de Deus, o momento de Deus, aquilo que nós chamamos o momento da graça. Assim, nós conseguimos descansar no Senhor. E é o Senhor que se aproxima de nós e faz esse convite. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus
eu confio em vós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.